Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não. Como é bom a gente poder estar aqui louvando e adorando ao Senhor, na certeza de que você está aí no seu lar, no aconchego do seu lar, podendo acompanhar e participar desse momento. Tem sido realmente uma bênção. Enquanto nós não podemos nos reunir aqui presencialmente, vamos fazendo assim e vamos nos encontrando e louvando e adorando o Senhor. Lembrando que igreja não é o lugar, igreja é o povo de Deus, onde Ele está reunido, onde tem ali uma família, onde tem ali, né, as pessoas que louvam, que adoram, que servem a Jesus, ali está a sua igreja. O nosso tema desse mês é o amor em tempos de pandemia. Cada domingo nós temos meditado sobre um aspecto, uma característica desse amor. O amor é incondicional, o amor é paciente. E hoje nós vamos compartilhar desse tema, o amor cuida. O amor cuida. E eu vou estar falando, isso serve para todos os relacionamentos, mas eu vou estar falando de uma maneira muito especial, muito particular aos casais. Aos casais, estamos no mês da família, então é importante que a gente tenha esse tratar de Deus sobre a vida do lar, dos nossos relacionamentos, mas hoje de uma maneira muito especial no casamento. Esposo, esposa, tá? Aí no aconchego do teu lar, mas que todos e todas possam prestar bem atenção naquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar, porque o amor está e deve estar em todos os nossos relacionamentos. O nosso texto base é esse de Efésios capítulo 5, no verso 28, que diz: o homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então veja que, né, não vamos falar só do homem aqui não, pode ficar tranquilo, embora o texto base ele se refere, né, especialmente aí ao marido, mas nós vamos entender que isso se refere ao relacionamento do casal. E eu queria colocar para você logo de início, assim, para que você considerasse essas duas situações. Primeiro, um homem tem sérios problemas com o seu carro. É um carro já antigo, um carro velho, e ele leva então o carro no mecânico, está ali com problema, e depois de uma avaliação, que é feito um check-up ali no carro, ele descobre que o carro precisa de uma revisão geral. E isso iria custar muito dinheiro, iria custar também bastante tempo ali na oficina. E por causa do alto custo do reparo, ele decide então abrir mão do carro e gastar as suas economias em um veículo novo. Parece lógico aquilo que ele pensou e aquilo que ele decidiu. O carro está dando problema, vou ter que gastar muito, melhor então eu investir esse dinheiro num carro novo e esquecer esse, abandonar esse, deixar esse. A outra situação, outro homem, um engenheiro, acidentalmente ele comprime a sua mão num equipamento e ele corre então para o hospital, ali faz o raio-x, ressonância, descobrindo que existem vários ossos que foram esmagados, que foram quebrados. E apesar de frustrado e com muitas dores, ele utiliza de todos os recursos possíveis que tem, de bom grado, para ter a sua mão medicada, a sua mão tratada, a sua mão recuperada. E então o engenheiro cuidadosamente trata dela de forma que nos meses seguintes essa mão fique restabelecida. E este caso provavelmente também lhe parece lógico.
você machucou a sua mão, você feriu a sua mão, ou seja, outro membro do corpo também, você vai tratar, você vai despender os recursos que forem necessários para recuperar, para que você mantenha a sua mão, os movimentos da sua mão, ou seja, você vai tratar com todo cuidado, com todo o tempo e com todo o dinheiro que você dispuser para que essa mão volte ao normal. O problema com a nossa cultura é que tanto o casamento como as relações afetivas em geral são tratadas como o primeiro caso. Quando o relacionamento passa por dificuldades, tanto esposo como esposas buscam o caminho mais rápido, ou seja, trocar por um modelo mais novo, por um modelo mais nova. Mas aqueles que têm uma visão, aqueles que não têm a visão de que o casamento envolve laços significantes entre o esposo e uma esposa, sempre vai agir de acordo com o primeiro caso, ou seja, não está dando certo, está dando problema, então vamos trocar. A verdade é que o casamento é mais como o segundo caso. Não descartamos o outro, não descartamos a outra, mas tratamos e cuidamos do relacionamento. Somos parte um do outro. Você nunca arrancaria a sua mão se ela estivesse ferida, machucada, mas pagaria o que fosse necessário para tratar, curar e recuperá-la. Isso acontece porque a sua mão é muito valiosa para você. Porque um membro do seu corpo é muito valioso para você. Então, por isso você despende tempo e recursos para recuperar, para tratar e para curar. Ela é parte, ou o membro é parte de quem você é. Assim como o esposo e a esposa. O casamento é um lindo mistério criado por Deus. Deus junta duas pessoas e faz delas uma só carne, uma só pessoa. E só Deus mesmo para unir duas pessoas com temperamentos diferentes, com pensamentos diferentes, com criações diferentes, personalidades diferentes e fazer dar certo. Fazer com que eles consigam, em meio a essas diferenças, caminharem juntos dentro de um propósito comum. Só Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, pode fazer essas coisas. E essa união acontece em todos os sentidos. É uma união física, é uma união emocional, é uma união espiritual, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Você começa compartilhando a mesma casa, a mesma cama, o mesmo sobrenome. A sua certidão individual se tornou uma, não é mais agora a certidão de nascimento, mas a certidão de casamento que toma o lugar. Quando você sofre uma tragédia, um problema, uma dificuldade, ambos sentem a dor. Quando você alcança um sucesso no trabalho ou em qualquer outra atividade, também ambos ficam felizes, ambos se alegram com este sucesso. Mas em algum ponto, ao longo do caminho, você é desapontado e a realidade de que se casou com uma pessoa imperfeita se manifesta. Com o tempo nós vamos percebendo as imperfeições, vamos percebendo sim os defeitos, porque ninguém é perfeito. No namoro parece que tudo é perfeito, no namoro parece que tudo dá certo, no namoro parece que as coisas se encaixam, parece que tudo foi feito para que as coisas caminhassem de uma maneira correta, numa sintonia só, na mesma harmonia. Mas com o passar do tempo é natural que vamos conhecendo melhor um ao outro e vamos notando sim que há defeitos, que há problemas, que há imperfeições. Isso na esposa como também no esposo. Agora, isso não significa que nós devemos então, diante dos problemas e das dificuldades, abrir mão do nosso casamento. Porque um fato não muda, ou seja, de que o esposo e a esposa ainda faz parte de você. Com todos os problemas, com todas as dificuldades, fazemos parte um do outro.
Deus nos juntou, Deus nos uniu, fez uma só carne, e lá diz mesmo Jesus que ninguém separe isso, que o homem ou a mulher não separe. Por isso que o texto base nosso fala assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Mas nós poderíamos colocar: quem ama o seu esposo, ama a si mesmo. Esse versículo é direcionado aos maridos, mas o ensino vale para os dois, tanto para o esposo como para a esposa. Note como cada membro é visto. Ambos são considerados o mesmo corpo, uma só carne. Tanto ele como ela deve ser tratado ou tratada com a mesma educação e com o mesmo cuidado que você se trata, que você se cuida. Quando o esposo demonstra amor à sua esposa, está demonstrando amor a si mesmo. Quando a esposa demonstra amor ao seu esposo, está demonstrando amor também para si mesmo. Mas existe um outro lado desta moeda. Quando você maltrata o seu esposo, quando você maltrata a sua esposa, também está maltratando a si mesmo. Então pense nisso. Pense nisso. O amor sempre cuida. O amor sempre tem essa disposição de cuidar. Lembra aquela frase que eu utilizo em todos os casamentos? E é interessante que sempre quando eu falo essa frase, né, ela causa um furor assim naqueles que estão ouvindo. Eu já estou aí com essa frase há muitos anos. Desde quando comecei a fazer casamento, eu tenho usado esta frase que eu ouvi uma vez, fazendo um casamento junto com outro pastor, um pastor já falecido, reverendo Ismael Arcas, saudoso pastor, e ele dizia assim, quem quer ser feliz, não se case, mas quem quer fazer o outro feliz, então se case. Ou seja, amar é isso, é querer o melhor para o outro, querer o melhor para a outra, é o esposo querendo o melhor para a esposa, é a esposa querendo o melhor para o esposo. Por quê? Porque o amor cuida. O amor cuida, ele tem gestos, atitudes em direção ao outro, em direção à outra, para que esse possa ter todos os cuidados necessários, para que seja feliz. E assim vai um para o outro. Lá em Efésios 5:25 diz assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Veja como o apóstolo Paulo coloca esse relacionamento. E ele faz uma comparação que é bastante forte para nós. Ele compara o amor que nós temos que ter pelo esposo, pela esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E quando olhamos para Jesus, nós vamos ver Jesus amando de fato e de verdade. Jesus não amou só de palavras, não amou só fazendo declarações de amor, mas ele mostrou de maneira concreta o seu amor para conosco, o seu amor pela sua igreja. Mostrou o seu cuidado pela sua igreja, o seu cuidado com cada um de nós. Mesmo quando ele foi traído, foi negado, foi abandonado pelos seus amigos, ali deixando sozinho naquele momento que ele mais precisava dos seus amigos. O momento em que ele foi entregue, o momento que ele foi açoitado, foi machucado, foi zombado, foi vilipendiado, foi cuspido, foi pregado na cruz do Calvário. Quando ele mais necessitava dos seus amigos, todos eles o abandonaram. Todos eles o deixaram, com medo, se afastaram. Por isso que quando Jesus ele ressuscita, ele aparece primeiro ali às mulheres, como eu já citei na oração de intercessão. E aí então ele se apresenta diante dos discípulos e ele quer tratar o coração dos discípulos. Mas lá em Marcos capítulo 16, no verso 9, ele diz assim, para as mulheres: avisem a todos que eu quero encontrar com eles lá no mar da Galileia, lá na praia. Jesus gostava de uma praia.
Ai, que saudade de praia, gente. Jesus gostava da praia. Então marcou encontro com eles aonde? Na praia. Só que ele diz assim lá em Marcos 16:9. Mas diga a Pedro que eu quero falar com ele. Mandou um recado direto para Pedro. Ele fez uma deferência ali a Pedro. Avise aos discípulos e a Pedro, para que a gente se encontre lá no mar da Galileia. E Jesus aparece ali na praia. Jesus cuida deles. Eles ficam espantados. Eles ficam até amedrontados com aquela situação. Jesus pega ali, comida e dá para eles. Eles haviam pescado. Aliás, não tinham conseguido nada. Jesus diz, joguem a rede. Eles pescaram muitos peixes. E Jesus fala, eu quero dar um pouco desses peixes aí, coloca no fogo, faz ali um assado gostoso e dá para eles, olha, comam. Jesus trata, Jesus cuida. Jesus cuida de todos e todas. Jesus está atento à nossa vida. Jesus está atento à nossa necessidade. Jesus é aquele que ama de fato e de verdade, com gestos concretos. E ele então se dirige a Pedro. E ele então conversa com Pedro, de uma maneira muito pessoal, muito particular. Ele sabia que precisava tratar o coração de Pedro, que precisava cuidar do coração de Pedro, porque senão ele não iria aguentar. Quando Pedro nega Jesus, lá em Marcos mesmo diz que Jesus olhou para Pedro. Na terceira negação, Jesus olha para Pedro. E eu não vejo um olhar de censura, um olhar de condenação, mas um olhar de amor. De amor. E Pedro sai dali onde estava, ali do pátio, e ele vai chorar, e chora amargamente, diz a palavra de Deus. Arrependido, porque Jesus havia alertado ele, que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele naquela mesma noite negaria a Jesus. E Pedro então chora, se arrepende. E Pedro passa aqueles dias, especialmente depois que recebeu a notícia e a informação de que Jesus queria conversar. Eu fico pensando Pedro recebendo ali as mulheres, falando, Jesus ressuscitou, apareceu aqui para nós, e ele mandou um recado para vocês, para que vocês esperem lá no mar da Galileia. Mas Pedro, olha, ele tem um recado especial para você, ele quer conversar com você. E eu fico imaginando o coração de Pedro. O coração de Pedro deve ter apertado ali, com medo desse encontro. Pedro podia fugir, Pedro podia abandonar. Jesus queria tratar Pedro e sabia que isso era possível. E Jesus trata. E Jesus chega para Pedro e diz, 3 vezes ele pergunta para Pedro sobre o amor. E ele diz, Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Jesus fala do amor. Jesus trata no amor. Jesus quer saber do amor. Porque é o amor que nos dá condições de agir em relação ao outro. É o amor que nos dá condições de aceitar o outro como ele é, de aceitar a esposa como ela é, de aceitar o esposo como ele é. É o amor que faz com que eu não queira transformá-lo ou transformá-la à minha imagem e à minha semelhança. É o amor que faz eu compreender e ter paciência, sabendo que ele ou ela não é perfeita, não é perfeito. É o amor que faz isso. Nós temos um Deus que não desiste de amar. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus foi até Pedro, tratou o coração de Pedro, cuidou do coração de Pedro. Porque o amor restaura, transforma e cura as nossas feridas. Pedro foi restaurado pelo amor de Jesus, porque quem ama, cuida. Por isso é hora de deixar o amor dominar o seu pensamento.
É hora de entender que seu esposo, sua esposa é tão parte de você quanto a sua mão, seus olhos e o seu coração. Ela ou ele também precisa ser amada, amado e ser cuidado, ser cuidada. Se existe algo causando dor, se existe algo causando frustração, problemas, então deve ser tratado isso, deve ser curado essas questões, com o mesmo amor e ternura, como trataria também uma ferida, um problema no seu corpo. Se o esposo ou a esposa de alguma forma está machucada, você deve se ver como um instrumento que ajuda a levar o tratamento e a cura para as suas vidas. Não permitam, em nome de Jesus, que a cultura ao seu redor determine o valor do seu casamento. Compará-lo a algo que pode ser descartado ou substituído é desonrar o propósito de Deus para a sua vida, para o seu casamento. Seria como amputar um membro do seu corpo. Ao invés disso, o casamento deve ser o retrato do amor entre duas pessoas imperfeitas que escolheram amar uma a outra apesar de tudo. Sempre que o marido olha nos olhos da esposa, ele deve se lembrar de que aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. E a esposa deve lembrar-se, quando olha também nos olhos do esposo, de que quando ela o ama, ela também está amando e honrando a ela mesma. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, diz o apóstolo Paulo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Então trate bem o seu esposo, trate bem a sua esposa, nutra e cuide do amor da sua vida. Esses tempos de pandemia são tempos de autoconhecimento, mas de conhecer o outro. E você vai nesse diálogo, nessa comunicação, nesse gesto um para o outro, redescobrir como essa pessoa é legal, como essa pessoa que eu escolhi para viver a vida toda com ela, que eu escolhi amar essa pessoa, ela é 10, como ele é bom, como eu fiz a escolha certa, apesar das imperfeições, porque amar é isso. E o amar sempre tem gestos de cuidado. Fale bem sempre do seu esposo. Fale bem sempre da sua esposa. E assim como Deus nutre e cuida de nós, cuide também do seu esposo. Cuide da sua esposa. Lá em Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. Por isso com benignidade te atraí. Eu queria terminar contando uma história simples. Havia uma senhora que estava internada no hospital. Ela estava muito doente, estava com Alzheimer. E todos os dias, o seu esposo, já também avançado em idade, pegava o ônibus, ia até o hospital. Ali chegava no hospital, ficava conversando com ela, cuidando dela, passava esmalte nas suas unhas, penteava o seu cabelo. E ali a equipe de enfermagem ficava notando todo aquele gesto de carinho. E um dia perguntaram: mas por que você vem aqui todos os dias? Por que você faz isso? Ela nem te conhece mais. Ela nem reconhece quem é você, não sabe nem o seu nome. E aquele homem chorando disse: mas eu sei quem ela é. Eu sei quem ela é. Cuide bem de quem você ama.
seja o esposo, a esposa, os filhos, o amigo, a amiga, o irmão da igreja, a irmã da igreja. Cuide bem, porque o amor cuida, o amor cuida sempre. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre nós, nos capacitando para amar dessa maneira, com toda a paciência, de forma incondicional e cuidando uns dos outros. Deus cuida de mim.